Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, hoje nossa aula é sobre transmissão de MCU, tá? Vamos chegando ao finalzinho aí do conteúdo de movimento circular uniforme. De uma certa forma, a gente viu aí o que é um MCU, eu fiz uma aula explicando para vocês o que é que define um movimento ser circular e uniforme. Depois eu falei para vocês da frequência e do período, qual é a relação que existe entre frequência e período, né? O que é período e o que é frequência. Depois eu falei para vocês da velocidade linear e da velocidade angular e a relação que existe entre ambas. Na última aula eu falei sobre a aceleração centrípeta no MCU e agora a gente vai falar sobre transmissão de MCU para fechar aí nosso bloquinho de aulas de MCU, galera. Então, ó, se gostar da aula, não esquece, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, compartilha essa aula, ajuda muito aqui o canal do professor a continuar crescendo. Beleza, pessoal? Seguinte, ó, vamos ao que interessa. Então, é o seguinte, temos aqui, ó, duas polias, ó. Temos aqui duas polias, sendo que cada polia tem um raio diferente, né? Essa polia aqui, que eu vou chamar de polia 1. Vamos lá, ó, vou chamar isso aqui de polia. Gente, essa vai ser a polia 1 e essa daqui vai ser a polia 2. A polia 1 vai ter um raio R1. A polia 2 vai ter um raio R2. Beleza? Aí vamos considerar, pessoal, o seguinte, ó. Vamos supor, por acaso, que a polia 1 esteja girando. Tá? A polia 1 está girando. Ora, se a polia 1 está girando, então ela tem uma velocidade que a gente chama de velocidade angular. Toda vez que a gente falar de giro de um movimento circular uniforme, você tem que lembrar da velocidade angular. Então, essa polia, se eu estiver considerando que ela está girando no sentido horário, ó, girando no sentido horário, ela tem uma velocidade angular que eu vou chamar de ômega 1. Velocidade angular, você lembra do giro. Beleza. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou, pessoal, pegar, selecionar um pontinho aqui, ó. Um pontinho que está girando aqui na periferia da polia 1. Então esse pontinho está aqui girando na periferia da polia 1. Então esse pontinho, como ele está girando, ele tem velocidade angular, certo? Pessoal, a pergunta é o seguinte: tem como eu transmitir o movimento desse ponto 1 para a polia 2? Tem como transmitir o movimento desse pontinho 1 que está girando para a polia 2? Bom, acredito eu que você tenha pensado aí o seguinte: bom, eu acho que tem como se a gente ligar as polias por meio de uma correia ou uma corrente, né? Você deve ter lembrado da sua bicicleta. A bicicleta, ela tem uma catraca e ela tem uma coroa. Então, quando você começa a pedalar, né, quando você começa a fazer movimento para girar lá a coroa, você está transmitindo aquele movimento para quem? Para a catraca. Então, você tem uma transmissão de movimento circular, naquele caso, por meio, né, por intermédio de uma correia ou de uma corrente, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou, então, pegar essas duas polias e vou envolvê-las aqui, deixa eu colocar aqui, em uma corrente. Então, ó, galerinha, vamos colocar aqui a corrente, tá? Pode ser uma corrente, uma correia. Você tem aqui, não vai sair um desenho muito bonito não, porque eu vou tentar deixar o máximo possível aqui. Cara, tá saindo horrível, horrível. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Deixa eu colocar isso aqui. Certo? Aqui. Então aqui você tem uma corrente ou correia. Corrente ou correia. Beleza. Dá para ajeitar um pouquinho mais. Inclusive, tem que ficar um negócio bonitinho, né? Para vocês verem aí. Bom, mais ou menos, tá? Porque você está escrevendo aqui, aí vai borrando, vai saindo aqui.
Então, gente, ó, você tem aqui então uma polia 1 e a polia 2 que estão em volta por meio de uma correia. E esse ponto aqui, ele além de ter uma velocidade angular, ele também tem uma velocidade linear, que eu chamo de velocidade V1, certo? Vou ajeitar isso aqui. Uma velocidade V1. Bom, eu quero que vocês entendam que esse ponto aqui, esse ponto que tem uma velocidade linear V1, ele vai transmitir o movimento para esse segundo ponto aqui na polia 2, que eu vou chamar de ponto 2. E o ponto 2 também terá uma velocidade linear. O ponto 2 também terá uma velocidade linear. Eu quero que vocês entendam, pessoal, que velocidade linear está associado com deslocamento. Velocidade linear está relacionado com deslocamento, certo? Se velocidade linear está associado com deslocamento, velocidade angular com giro, se velocidade linear está associado com deslocamento, então todos os pontos que eu pegar aqui, todos os pontos, não só aqui nas polias, mas aqui também na correia, todos eles devem estar com a mesma velocidade linear. Por quê? Porque se a velocidade linear está associada com deslocamento, eu não posso ter pontos que se desloquem mais do que os outros. Todos os pontos devem estar se movendo de forma sincronizada, tá? Porque de caso contrário, pessoal, se esse ponto aqui ele tivesse com a velocidade linear maior do que esse daqui, é como se ele tivesse se deslocando mais do que o ponto 1. Então, consequentemente, a correia, a corrente ia se romper, certo? Então, nesse caso, toda vez que eu tiver uma transmissão de MCU, e nesse caso uma transmissão de MCU por correia ou corrente, né? Vocês têm que saber o quê? Que as velocidades lineares de todos os pontos aqui desse sistema estão solidários, ou seja, todos têm que ter a mesma velocidade linear. Logo, o que vai acontecer? Ó, eu posso dizer então que velocidade V1 é igual a velocidade V2, beleza? V1 igual a V2. Professor, o que mais além das velocidades lineares? Bom, fica fácil você entender o seguinte, pessoal. Quem que tem o maior raio? A polia 2. Então a polia 2 tem um raio maior que a polia 1. Quem tem menor raio gira mais. Isso é intuitivo. Quem tem um menor raio gira mais. E o giro está associado com o quê? Com a velocidade angular. Então nesse caso, como a polia 1 tem um raio menor que a polia 2, então a velocidade angular de 1 da polia 1 é maior que a velocidade angular da polia 2. Novamente, como ela tem um raio menor raio, mais gira, tá? Maior quantidade de voltas que vai dar. Então, maior é a velocidade angular na polia 1 do que na polia 2. Consequentemente, se ômega 1 é maior que ômega 2, a frequência, que também está associado com o giro, frequência é o número de voltas que a polia dá em um dado intervalo de tempo, a frequência 1 é maior que a frequência 2. Tá? Importante demais, pessoal, essas relações aqui. Ó. Velocidade linear de todos os pontos é a mesma. Ômega 1 maior que ômega 2, menor raio, maior giro. Consequentemente, a frequência também, inclusive a frequência em alguns casos, aliás, a velocidade angular em alguns casos ela é chamada de frequência angular. Então a frequência 1 maior que a frequência 2. E como a gente viu que a frequência é o inverso do período, então eu posso dizer que o período em 1, tá? O período em 1 é menor que o período 2, ou seja, esse ponto aqui ele gasta um tempo menor para fazer uma volta, já que isso aqui gira mais do que aqui, né? Aqui o período vai ser maior, vai gastar um tempo mais para completar fazer uma volta completa, certo? E para fechar nossa análise, a aceleração centrípeta. Bom, pessoal, olha só. A gente viu que a aceleração centrípeta, eu tenho duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta. Ou fazendo v ao quadrado sobre r, ou fazendo a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio, né?
A gente viu que tinha essas duas maneiras de se calcular a aceleração centrípeta. Bom, nesse caso, a gente viu que o que é que todos os pontos têm em comum? O que é constante para todos os pontos? A velocidade linear. Então, eu vou analisar por aqui, ó. Todos têm a mesma velocidade linear. Todos os pontos têm a mesma velocidade linear. Então, esse ponto 1 e o ponto 2 têm a mesma velocidade linear. Consequentemente, quem tiver um maior raio terá uma aceleração centrípeta menor. Ou seja, pessoal, quem tem o maior raio? A polia 2. Então, a aceleração centrípeta da polia 1 é maior que a aceleração centrípeta da polia 2, justamente porque a polia 2 tem um raio maior raio, menor aceleração centrípeta, certo? Entenderam, galera? Então, ó, transmissão de MCU por correia ou corrente, velocidade linear em todos os pontos, tá, que compõem ali aquele sistema. Velocidade linear é igual, porque eu não posso ter pontos se deslocando mais do que outros, senão a correia vai se romper. Quem tem um menor raio terá uma maior velocidade angular. Então, quem tem um menor raio terá uma maior velocidade angular. Quem tem um menor raio terá mais frequência, gira mais, certo? Consequentemente, os períodos são inversamente com a frequência, né? Então, quem tem maior frequência tem menor período e a aceleração centrípeta será maior para aquela que tiver o menor raio. Beleza? Bom, e aqui a gente tem uma transmissão de MCU por contato, tá? Por contato. Vamos colocar aqui transmissão de MCU por contato. Professor, vai mudar alguma coisa? Galera, não vai mudar em quase nada por contato. Por que não vai mudar em quase nada? Porque veja só, você tem essa polia menor. Eu desenho aqui duas rodas dentadas. Vamos imaginar que seja aqui duas rodas dentadas, beleza? E nota que aquela que tiver maior raio, novamente, essa daqui tem o maior raio. Quem tiver o maior raio, raio 2 e raio 1, terá uma quantidade de dentes maior. A gente pode até dizer que o raio é proporcional a esse número de dentes, tá? Muito comum cair questões que envolvam isso aqui. Acho que até o Enem já cobrou uma relação onde quem tem maior raio terá, né, o maior número de dentes. Se o raio de 2, por exemplo, é 2 vezes maior que o raio de 1, então o número de dentes de 2 é 2 vezes o número de dentes de 1. Certo? Fiquem atentos a esse detalhe. Mas, como é que a gente vai ter uma transmissão de MCU aqui por contato? O que é que vai ser diferente? Olha só. Novamente, imagine que essa daqui está girando. Ó, essa daqui está girando. Essa daqui tem uma velocidade angular ω1. Certo? ω1. E aí, quando ela gira, o que é que vai acontecer, pessoal? Ó, imagine que esse dente aqui, quando ele estiver passando, quando ele estiver em contato com esse dente aqui, porque o desenho não ficou tão legal aqui, mas ó, esse dente aqui, ele tem uma velocidade linear, certo? Velocidade V1. E aqui eu terei um outro dente. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos supor que aqui eu tenho um outro dente. Então aqui, acho que aqui vai ser de preto mesmo. Deixa eu botar aqui uma caneta preta, galera. Então esse dente aqui, ó, que vai estar em contato com esse dente aqui, o que é que vai acontecer, pessoal? Quando um dente fica em contato com outro dente, né, esse dente da polia menor empurra esse dente para baixo. Ou seja, esse dente aqui, ó, vai ser, galera, empurrado também para baixo. Ó, vai ser empurrado para baixo aqui. Esse dente aqui também vai ter uma velocidade V2, velocidade linear 1 e velocidade linear 2. Pessoal, esses dentes, ao entrarem em contato, as velocidades lineares também tem que ser iguais, tá? V1 e V2 tem que ser igual. Por quê? Porque se V1 for diferente de V2, eles vão passar um pelo outro e vão raspar um no outro, certo? Eles vão raspar um no outro. Então, nesse caso aqui, nesse caso específico, da transmissão de MCU por contato, os pontos em contato
também terão as mesmas velocidades lineares, tá? Também. Então fiquem atentos ao que eu vou colocar aqui agora. Por contato, não vai ficar legal de verde não. Gente, ó, por contato, os pontos vão ter também a mesma velocidade linear. Então, velocidade V1 é igual à velocidade V2, tá? Esses dentes que estão em contatos também têm a mesma velocidade linear. V1 igual a V2. Mesma coisa, quem tiver menor raio tem um maior giro, ou seja, terá uma maior velocidade angular. Então, a velocidade angular na polia 2, tá? Aliás, desculpa, a velocidade angular na polia 1, que tem um raio menor, a velocidade angular em 1 é maior que a velocidade angular em 2, certo? Mesma coisa a frequência. F1 é maior que F2, porque F1 é a frequência da polia 1, menor raio, maior frequência. É proporcional, certo? Período também, ó. O período de 1 é menor que o período de 2, porque se eu pegar um ponto aqui, esse ponto gasta um tempo menor para fazer uma volta do que um ponto aqui na polia 2, que vai gastar um tempo bem maior para fazer uma volta. Então o período lá na polia 1 é menor que o período na polia 2. E a aceleração centrípeta, pessoal, também vale a mesma coisa. Aceleração centrípeta, novamente, a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, certo? Todos os pontos têm a mesma velocidade linear, então quem que vai ter a maior aceleração centrípeta? Aquela que tiver menor raio e vice-versa. Quem está em um maior raio tem menor aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta, galera, de 1, né? Aceleração centrípeta de 1 é maior que a aceleração centrípeta de 2. Repare que é a mesma coisa da transmissão de MCU por correio corrente, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A única diferença aqui é que é o seguinte, ó. Essa daqui eu considerei que estava girando para cá. E essa daqui também, ó, vai girar no mesmo sentido. Certo? Gira no mesmo sentido. Aqui no caso, pessoal, a diferença é o que? É que se essa estiver girando nesse sentido, ó, como ela vai empurrar esse dente aqui para baixo, então essa polia aqui, a polia maior, ela gira no sentido anti-horário, enquanto que essa daqui gira no sentido horário, essa daqui gira no sentido anti-horário, certo? Então essa é uma transmissão de MCU por contato, galera. Professor, e a transmissão de MCU por meio de um mesmo eixo? Aí, galera, ó, vamos lá. Transmissão de MCU por meio de um mesmo eixo. Eu vou ver se eu faço aqui a... Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês a figura. Deixa eu ver se eu coloco aqui a figura. Aí. Gente, ó, transmissão de MCU por contato. Certo? Eu vou tentar deixar essa figura um pouquinho maior. Aliás, isso aqui não é por contato, tá, pessoal? Falei por contato, aqui agora é o que, ó? Dá para ver que é uma transmissão de MCU por intermédio de um mesmo eixo, ó. Os dois discos, as duas polias agora estão interligadas por meio de um mesmo eixo. Então, pessoal, ó, se liga agora. Por meio de um mesmo eixo, mesmo eixo. Pessoal, quando for uma transmissão de MCU por meio de um mesmo eixo, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu pegar esse ponto e eu pegar esse ponto aqui, quando esse daqui gira, esse daqui também gira, ou seja, o giro é igual para os dois. Se essa daqui gasta 1 segundo para fazer uma volta completa, essa também gasta 1 segundo para fazer uma volta completa, ou seja, na hora que eu começo a girar a primeira, a segunda acompanha o movimento da primeira, ou seja, ambas têm a mesma velocidade angular, ambas têm o mesmo giro. O giro está associado à velocidade angular. Então, aqui eu posso dizer que ambas têm a mesma velocidade angular, ou seja, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Professor, mas o senhor acabou de falar que quem tem maior raio terá uma menor velocidade angular, gira menos? Isso quando for uma transmissão de MCU por correia ou por contato. Se ambas estiverem ligadas a um mesmo eixo, ambas vão ter a mesma velocidade angular, certo? Essa daqui gira,
Essa daqui faz 360 graus em 1 segundo. Essa daqui também vai fazer 360 graus em 1 segundo, tá? Vai fazer 2π em 1 segundo, 2π em 1 segundo. Lembra que a velocidade angular é 2π sobre o período. A velocidade angular não depende do raio, certo? Então, quando essa daqui gira 2π em 1 segundo, essa também vai fazer 2π em 1 segundo, certo? A velocidade angular é a mesma quando a transmissão for por meio de um mesmo eixo. Beleza. Consequentemente, pessoal, se a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, a frequência de A também é igual à frequência em B. Frequência, só lembrando, é o que? É o número de voltas. É o número de voltas por segundo. Se essa daqui deu 2 voltas em 1 segundo, essa daqui também vai dar 2 voltas em 1 segundo. As frequências também são iguais. E os períodos também são iguais. TA é igual a TB. Se essa daqui gastar 2 segundos para uma volta completa, essa daqui também gasta 2 segundos para efetuar uma volta completa. Os períodos são iguais. Mas o que acontece? Ó, e as velocidades lineares? Pessoal, velocidade linear, você sabe que a velocidade linear pode ser calculada como sendo... Deixa eu tirar esse A. Só a velocidade linear. V é ômega vezes o raio, não é isso? V ômega vezes o raio. Nota que ambas têm a mesma velocidade angular. Então, terá a maior velocidade linear aquela que tiver o maior raio. Quem tiver o maior raio terá a maior velocidade linear. Não é angular, tá? Angular é igual para as duas. Mas a linear vai ser maior para aquela que tiver maior raio. Por quê? Porque a angular não é a mesma? A angular é a mesma. Então, o que vai fazer diferença na que tiver maior velocidade linear é aquela que tiver o maior raio. Quem tem o maior raio? B. Então, a velocidade linear em B, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui vai ter uma velocidade linear maior do que esse pontinho aqui em A. Então, a velocidade linear, VA é menor que VB, certo? Ou VB é maior que VA. Por quê? Porque tem o maior raio. Tá, e a aceleração centrípeta, ó, gente, a aceleração centrípeta, eu vou analisar por meio de qual equação agora? Essa daqui ou essa daqui? Eu acho que eu vou ficar em cima, deixa eu subir um pouquinho mais, ó, ômega ao quadrado vezes o raio. Pessoal, ó, o que é que agora ambas têm em comum? Ambas têm em comum a mesma velocidade angular. Então, como ambas têm a mesma velocidade angular, eu vou analisar por aqui, ó. Como as polias têm a mesma velocidade angular, terá a maior aceleração centrípeta aquela que tiver o maior raio. Quem tiver o maior raio terá a maior aceleração centrípeta, certo? Nesse caso, a polia B, como ela tem um raio maior, ela então terá uma maior aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, esse A ficou horrível, a aceleração centrípeta em A é menor que a aceleração centrípeta em B, porque em B tem um raio maior, então a aceleração centrípeta em B vai ser maior. Beleza, galera? Ó, então, isso aqui é exclusivo quando eu tiver uma transmissão de MCU por intermédio de um mesmo eixo. Pessoal, eu já fiz aqui, tá? Já coloquei aqui já resolvi uma questão aqui no meu canal sobre transmissão de MCU por meio de correia, que foi uma questão da SpaceX que foi aplicada, acho que ano passado. Eu vou deixar aqui no card logo acima para vocês clicarem e acompanhar essa resolução. Mas logo em seguida, após essa aula, também irei postar uma outra questão envolvendo transmissão de MCU para você ficar fera nesse assunto aí e não errar, não titubear na hora da prova. Beleza, galera? Ó, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo e fiquem atentos aos próximos vídeos. Valeu, galera, aquele abraço.